Dê uma olhada aqui na tela, a porção de hoje é a porção Shmini, Levítico capítulo 9 até o final do capítulo 11, e o tema da palavra é mantendo o fogo aceso. Mantendo o fogo aceso. Olha, eu sei que você está perguntando, e você deve estar pensando assim, puxa vida, essa porção aí, né, tem muitas coisas interessantes, inclusive o capítulo 11, que fala das leis de Kashrut, as leis alimentares. Será que o Mateus vai falar sobre lei alimentar? Será que o Mateus vai falar aquilo que eu posso comer, aquilo que eu não posso comer? Não, esse sábado eu não vou falar isso, esse sábado eu vou deixar por sua conta. Eu quero te avisar o seguinte, aqueles alimentos que Deus dá lá em Levítico capítulo 11, os quais eu não vou falar aqui em detalhes, você pode pesquisar depois aí no nosso canal do YouTube, é o seguinte, esses alimentos, pessoal, é aquilo que o Eterno considerou que o seu povo, para o seu povo, como comida, aquilo que o Eterno deu como comida, né? Os animais são criação de Deus, todos os animais, a barata, o rato, a lagosta, né? O verme, o grilo, tudo isso é criação de Deus, tudo expressa a glória de Deus, mas para servir de alimento ao homem, não são todos os animais que são considerados como alimento ao homem. Então lá em Levítico capítulo 11, né, na minha opinião, o Eterno declara aquilo que é comida, e aquilo que não é comida, tá? E tem alguns adjetivos lá, que são importantes você aprender. Então tem alimento lá que o Eterno chama de shequetes. Shequetes é detestável. Alimento é shequetes, é detestável. Tem outro lá que chama de tamê. Tamê é impuro, né, em relação à impureza ritual. Então quer dizer, animal, comida que Deus chama de detestável, de impuro, e você comendo isso lá e se lambuzando, eu não sei, eu sei que para você que não é judeu, não tem essa obrigatoriedade, legislação sobre você, não tem não, mas eu acho que a coisa é meio voluntária e tem que ser voluntária, né? Mas pensa direitinho, meu irmão, o que você tem colocado aí no seu organismo, né? Essa coisa da impureza, né? Da impureza ritual, né? E realmente, depois você dá uma lida lá em Atos capítulo 15, está falando lá sobre algumas prescrições, e tem lá coisa que você não pode comer, né? O sangue, você não pode ingerir o sangue, que o sangue é uma impureza tanto moral como ritual, é complicado, né? Mas depois você vai ler lá, porque não é o tema da palavra aqui. Mas o tema da palavra de hoje é mantendo o fogo aceso. Eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia em Levítico capítulo 9, no verso 23. Lembrando que estava havendo ali a inauguração do serviço do tabernáculo, estava começando a inaugurar o tabernáculo, os sacerdotes já haviam se preparado e agora eles estavam conduzindo os sacrifícios para si, para a sua família e depois para o povo. Então vamos ler aqui Levítico 9, 23. Olha aqui o que diz a palavra. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e saindo abençoaram o povo, e a glória, o cavodo do Eterno apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo diante do Eterno, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo, gritou de alegria e prostrou-se sobre o rosto. Então você está vendo aí a inauguração do Mishkan, houve alegria, houve júbilo, o fogo do Eterno desceu, o fogo do Eterno desceu, assim como desceu posteriormente lá no desafio de Eliarro e Elias com os profetas de Baal, desceu o fogo sobrenaturalmente e mostrou para todo o povo a glória de Deus. Então esse foi um momento muito especial, o povo se alegrou, o povo gritou de alegria e se prostrou diante do Eterno em temor. Olha, na inauguração então do Mishkan, que é tabernáculo, no primeiro dia da adoração coletiva, a glória de Deus se manifestou de forma sobrenatural e todo o povo viu a presença de Deus e se alegrou em adoração. Olha, sempre que nós nos reunimos para adorar ao Eterno, devemos clamar para que a sua presença esteja em nosso meio. Devemos buscar ter uma experiência verdadeira com o seu poder, contemplando a sua santidade e aprendendo sempre o que lhe
agrada. Meus irmãos, esse tem que ser o intuito da sua vida, da sua mente, esse tem que ser o seu intuito quando você vai à sinagoga, quando você vai à congregação, quando você vai à igreja, quando você vai à reunião, quando você vai a um grupo de crescimento, quando você vai a um local onde vai ser estudado e onde o nome do Eterno vai ser ali adorado. Você tem que buscar a manifestação do Eterno, você tem que buscar uma experiência de fé, você tem que buscar muitas vezes este fogo, né? Aqueles que são mais pentecostais vão se identificar com esse tipo de expressão. É o fogo do Eterno, é a manifestação do Eterno, muitas vezes visível, porque essa manifestação ela é muito importante para nós, porque a fé deixa de ser um conhecimento, um intelecto, algo que você compartilha, guarda na sua mente. A fé vira uma experiência, e a fé, quando vira experiência, ela te aprimora, ela se solidifica no seu coração, na sua mente. Fé não pode estar baseada no intelecto, porque aí se você arruma um argumento, se você é contra-argumentado com um argumento mais sofisticado que o seu, você perde ou muda a sua fé. Você está entendendo? Por isso que tem muita gente que se converte, né? Até converte ao judaísmo. Eu outro dia mesmo estava lendo um livro fantástico de uma historiadora, especializou em judaísmo do período do Segundo Templo, né? Intertestamentário, os cristãos que falam, os judeus falam período do Segundo Templo. E a doutora, mas assim, fantástica. E aí quando eu fui pesquisar, a doutora converteu o seu judaísmo, né? Converteu o seu judaísmo. E eu fico assim, gente, estuda tanto, pesquisa tanto, né? Aprende tanto, e troca a fé e joga fora Yeshua. Por quê? Porque não houve uma experiência de fogo, não houve uma experiência real do peso da glória de Deus, não houve uma experiência real do poder da ressurreição de Yeshua, não houve uma experiência muitas vezes de novo nascimento, não houve. Porque a experiência de fé, ela solidifica a sua crença. A crença não fica só na cabeça, a crença fica no coração, vira experiência. Você não crê que Yeshua é o Messias, você sabe que Yeshua é o Messias. É diferente, conhecer e saber é diferente. Então nós temos que buscar esse contato da parte de Deus. Só que é o seguinte, Deus às vezes nos visita com esse tipo de mover. Deus às vezes nos visita com esse tipo de ação sobrenatural. Você já experienciou isso? Você que está me assistindo? Aquele toque de Deus, quando você sente a mão de Deus, muitas vezes você se prostra, muitas vezes você começa a chorar, você não aguenta, né, aquele mover de Deus. Às vezes você está orando ali no seu quarto, vem aquela visitação do Espírito de Deus, você se quebranta, você sente ali, é um peso, mas não é um peso de dor, é um peso que você sente o peso da glória de Deus, você se sente ali minúsculo, contemplando aquela beleza, aquela grandeza, aquela insondável presença de Deus. Isso é maravilhoso, e Deus nos visita dessa forma. Só que Deus não vai te visitar todo dia dessa forma. Assim como Deus não desceu lá a sua glória e fogo no tabernáculo todo dia. Você não viu o fogo descendo lá no tabernáculo todo dia? Todo dia o altar era aceso com o fogo do céu? Não. Aconteceu na inauguração. Todo o povo viu, se alegrou. E depois? Depois, a missão dos sacerdotes era manter o fogo aceso. Essa era a missão, manter aquela glória inicial viva, acesa e operante. Manter aquela dinâmica, aquilo que nos foi dado lá atrás, aquela manifestação dada lá atrás, tem que ser o combustível para você continuar caminhando. Você tem que usar daquilo. Olha só. Mas assim como nos dias do tabernáculo, o fogo da parte de Deus não foi visto todos os dias no decorrer dos serviços.
os sacerdotes, os levitas, continuaram servindo a Deus diariamente, conforme as suas obrigações, abençoando ao povo e ensinando ao povo as prescrições divinas. Dessa forma, o fogo divino derramado lá no primeiro dia foi mantido aceso e operante em meio ao tabernáculo. Então esse é o segredo, é você continuar usando, é você continuar trabalhando com aquilo que te foi dado. Agora, tem gente que é movido a oba-oba, né? Tem gente que é movido por algo estupendo, tem gente que é movido com algo assim, emoção, né? Tem que ter ali pirotecnia, tem que ter show, tem que ter novidade, ainda mais nessa sociedade hoje que é o conteúdo, né? Produz conteúdo, e conteúdo atrás de conteúdo, e conteúdo tem que produzir conteúdo, tem que ter coisa nova, tem que postar todo dia, tem que papapá, porque as pessoas são muito mal acostumadas. E eu fico pensando se naqueles dias do tabernáculo do Mishkan, se teve algum israelita que pensava assim, talvez tivesse tido, né? Viu a glória lá no primeiro dia, aí no segundo dia não viu, viu só os levitas mantendo ali aquele fogo aceso. Olha o que às vezes eu fico imaginando, olha aqui comigo na tela. Talvez alguns israelitas não tenham gostado da rotina que se instaurou depois. Podemos imaginar algumas das reclamações que foram feitas lá atrás. Olha só que interessante, vamos imaginar aqui. Um pode ter dito assim, por que a gente não está vendo o fogo descendo todo dia? Onde está a manifestação sobrenatural que nos atraiu a este local? Onde está a emoção, o entusiasmo que o fogo dos céus nos trouxe? Por que venho aqui e não sinto nada? Vamos buscar outro tabernáculo, onde o Espírito de Deus pode ser visto. Meu irmão. Na verdade, essa suposição, ela é muito presente nos dias de hoje. Quem não internaliza o sobrenatural, vai ficar sempre buscando o sobrenatural. Quem não internaliza o mover de Deus na emoção, vai ficar sempre buscando um mover no campo emocional e não vai conseguir internalizar aquilo que ele experiencia. O segredo não é a experiência, o segredo é você conseguir internalizar essa experiência que você teve. Por quê? Se você internaliza a sua experiência sobrenatural com Deus, você vai continuar caminhando, se alimentando daquele combustível. Você está entendendo? É o primeiro amor. O primeiro amor, que é aquela primeira vivência, aquele primeiro contato, aquela primeira paixão com Deus e o seu reino, ela tem que ser tão especial na sua vida no início, que aquilo tem que servir de combustível para te levar. Você não pode perder. A exortação de Yeshua lá em Apocalipse é porque perderam o primeiro amor, esfriaram. Você não pode esfriar. Você tem que buscar essa experiência divina e tem que saber lidar com ela ali, para que ela vá te alimentando e te guiando nos dias onde a coisa for mais difícil para você. Às vezes vai ser mais difícil. Às vezes você vai passar por dificuldades. Às vezes você vai ter que subir ladeira. Às vezes você vai ter que lutar, batalhar. E é este sustento que vai te levar seguro durante a tribulação que você pode passar, durante a aflição que você pode passar. No mundo nós temos aflição, no mundo nós temos problemas, e nem sempre Deus vai ficar dando fogo do céu para te abençoar. Às vezes ele se manifesta, ele deixa que você experiencie algo supremo, para te dar combustível para atravessar quando a vida
quando coisas difíceis baterem à sua porta. E eles perguntam, vamos procurar outro tabernáculo? Esse tabernáculo aqui está muito frio. Já fizeram isso lá na sua comunidade? Você já teve, você que é líder que está me assistindo, já teve gente que falou isso com você lá na sua comunidade? Você que é pastor, você que é a sua igreja, pastor, vou sair daqui porque não estou sentindo nada. Eu venho aqui, não sinto nada. Eu venho aqui, não estou vendo a ação de Deus, não estou vendo. Olha, lembra do meu pai meu pai gosta de dar esse exemplo. Você quer medir a temperatura do mosquito? Você não tem como pôr o termômetro debaixo da asa do mosquito. Então o que você faz? Você enche um pote de mosquito, põe o termômetro lá dentro. Vai ser a média da temperatura dos mosquitos lá dentro. Então aí você vai conseguir medir a temperatura do mosquito. A temperatura da congregação é a média da temperatura dos seus membros. Então o sujeito está reclamando ali, o sujeito está exigindo ali, o sujeito quer sempre oba-oba, quer sempre novidade, quer sempre um evento novo. Mas às vezes o problema está vindo dele. Quer sempre um modismo, né? Como fala, ativismo, né? Um excesso de ativismo. O ativismo é bom, mas muitas vezes ele não sustenta, não. Ele não sustenta o espírito da pessoa, não sustenta ali o dia a dia da pessoa, não. Fica essas pessoas preocupadas, eu vou sair da minha igreja, eu vou sair, e vai para uma, fica igual o crente, que fala o crente beija-flor, né? Ele está lá, ele vai lá, bica aqui, bica lá, bica aquilo lá, bica outro lá, e pá, o irmão já passou por 10 igrejas em 5 anos. Eu costumo dizer, você que procura a igreja perfeita, olha você que está me olhando aí, você que está buscando a igreja perfeita, quando você achar, porque às vezes você acha, né? Quando você achar, não vai para lá não, que você vai torná-la imperfeita. Não vai para lá não. Você pode até achar, mas não vai para lá não, porque você vai torná-la imperfeita. Olha só, algumas pessoas ficam dependentes de um fogo inicial. É o fogo, ela quer sempre o fogo, ela está lá, ela está buscando, tem que ser o fogo. Elas perseguem emoções fortes e marcantes, né? Mas possuem aversão à rotina de uma vida onde o fogo está se mantendo aceso, através da oração, através das boas obras. Geralmente esse barômetro emocional que a pessoa tem, faz com que ela julgue todo mundo. Ela tem um barômetro emocional, ela mede a pressão ali do ambiente, né? Espiritual, né? Se está em fogo ou se não tem fogo. Se ela chega lá e não tem aquele fogo, ela já julga, né? Porém, eles mesmos são inconstantes e infrutíferos. Essas pessoas que ficam perambulando, buscando ação, buscando emoção, buscando fogo, essas pessoas são inconstantes, essas pessoas são infrutíferas. Mas são orgulhosas, né? Elas se consideram profetas, professores, está cheio de grupo deles aí no WhatsApp, né? São mestres, são servos especiais, mas não se submetem a ninguém, não dão importância ao ensino, à instrução, não possuem fruto em congregação nenhuma e acabam se tornando como a palha que o vento dispersa. É ou não é? Ih, meu irmão, eu conheço muita gente assim, está cheio de gente aí fora assim. Se julga especial, julga todo lugar, não, porque aqui não tem unção. Aqui não tem unção do Espírito. Eu vou sair daqui porque aqui não tem unção. Vou sair daqui porque aqui não tem isso, porque aqui não tem aquilo. Vou sair. E aí você não sabe nem de que comunidade o irmão é, porque o irmão está só perambulando. Ele vai cá, vai acolá, vai aquilo lá outro, pinga lá, pinga cá, pinga aquilo lá, vai numa sinagoga aqui, depois ele vai para outra, depois ele vai para outra. Não dá fruto em lugar nenhum, não cria raiz em lugar nenhum, né? É o pastor virtual, ele não tem congregação nenhuma, mas gosta de ter seguidor, né? Gosta de ser influenciador, gosta de influenciar, acha que é influenciador, e é cheio de grupo no WhatsApp. Entra aí no meu grupo do WhatsApp, né, que eu dou estudo.
Como assim você dá estudo? Você não tem nem congregação, você não tem nem uma comunidade, você não tem nem um local que você está dando fruto. Eu fico vendo aí hoje em dia essa cultura de influencers, né? Cultura dos influenciadores. Gente, são milhões. Deixa eu falar uma coisa para vocês. São milhões de pessoas que têm mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Eu não consigo entender isso. É mais de 1 milhão de pessoas no mundo que têm mais de 1 milhão de seguidores. E são influenciadoras. Vai influenciar. Agora eu te fico pensando, às vezes eu fico olhando lá, aí me fala assim, não, fulano tem 4 milhões de seguidores, é influenciador. Aí eu entro lá no perfil da pessoa, eu entro lá, abro lá e falo assim, me influencie. Vamos lá, me influencie. Deixa eu começar a ver algum post seu. Me influencie. Não consigo. Até hoje eu não achei um que me influencia. Às vezes eu quero achar um que me influencie. Quero achar um que pode me imputar um valor que eu vou levar, que vou me beneficiar dele, um valor, né? Aí entro lá. Não vejo nada. Eu vou fazer um desafio. Me influencie. Quero te seguir. Me influencie. Até hoje eu não achei. São poucos. Não é que não existem, existem sim, existem pessoas que você vai ver lá, que você vai ser influenciado numa forma de pensar correta, que você vai ser influenciado com uma atitude correta, com um exemplo correto, entendeu? Agora ficar olhando lá, perfil de pessoas, para mostrar para você barco, para mostrar para você relógio, para mostrar para você roupa, para ficar falando que a pessoa viaja para tudo quanto é lugar, para ficar mostrando foto, murchando a barriga. Meu irmão, eu não estou com paciência mais para isso não. Eu não estou com paciência mais para isso não. Porque é uma cultura da falsidade. Raramente essas pessoas são aquelas pessoas que elas querem mostrar que são. É a cultura do virtual, do falso. A cultura do falso. Você vê as fotos da pessoa ali, você acha que a vida da pessoa é uma maravilha. Você vai ver a vida da pessoa mesmo como é, dá nojo. Está errado, meu filho, está errado isso aí. Nós temos que buscar aqueles que realmente vão nos influenciar, com princípios, com valores, com coisas que vão te fazer uma pessoa melhor. Por outro lado, então, se tem aquele que fica inconstante, pulando de igreja em igreja, por outro lado, tem aquele que tem aversão ao sobrenatural, já viu isso? Ele tem aversão à manifestação de Deus, que enche de glória e poder a vida das pessoas. Ele acha que tudo é fútil, que tudo é superficial. Eles cultuam o intelecto e consideram apenas o conhecimento. Considera apenas que o conhecimento vai suprir todas as necessidades que ele tem da alma e do espírito. Eles idolatram uma rotina religiosa e desprezam o mover de Deus. Conhecem a palavra, mas desconhecem a Deus. Estudam muito, mas praticam pouco. Ensinam muito, mas não dão frutos. Conhece a palavra. Opa. Espera aí, voltou aqui. Não. Conhecem a palavra, mas desconhecem a Deus. Meus irmãos, aqueles que estudam em âmbitos da academia, aqueles que são acadêmicos, aqueles que estudam Bíblia em ambientes acadêmicos, veem muito isso. Veem muito isso. Às vezes você vê pessoas que detêm um conhecimento assim fantástico da Bíblia, da história, da cultura, mas não conhece a Deus, tem a fé fria. Professores que têm muito conhecimento, mas você não vê aquela fé, você não vê aquele fôlego. Por isso que eu admiro muito esses acadêmicos que possuem fé. É o acadêmico que tem fé.
É o acadêmico que está estudando e aquele estudo complementa, aumenta a fé dele. Esses aí eu gosto, esses aí me influenciam. Que tem fruto para mostrar, que bota em prática aquilo que aprende, não fica só escrevendo artigo e livro. Bota em prática, que vai anunciar, que faz a diferença, que levanta uma bandeira. Esses acadêmicos me influenciam, esses eu gosto de seguir. É gente boa, né? É gente que não tem aquele orgulho acadêmico, né? Nossa, eu tenho pavor desse orgulho da academia, que muitas vezes a gente é confrontado, né? E tal. Ah, não, eu não nasci para isso não, meu irmão. Eu quero ver ali o fruto, eu quero ver aquilo como os seus artigos, como a sua produção acadêmica tem mudado a vida das pessoas. É isso que busca, é isso que eu quero ser influenciado por. Mas vamos lá. Olha, meus irmãos, nós devemos aprender a nutrir e manter tudo aquilo que Deus te dá, assim como os sacerdotes mantinham o fogo sobrenatural aceso diariamente no altar. A capacitação, ela é diária, e nós mantemos a unção do Espírito por intermédio da santificação. Preste atenção nisso que eu estou dizendo agora. Você recebeu um mover de Deus sobrenatural, você teve uma experiência sobrenatural, mantenha isso aceso, mantenha isso vivo, mantenha isso atuante, mantenha isso operante. Como? Por intermédio da santificação. Mantenha-se, tenha uma vida dedicada à santificação. E eu falei semana passada, quem busca a santificação anda em justiça, vira servo da justiça, anda em obediência aos parâmetros de Deus. Assim você busca a santificação. E quando você busca a santificação, você mantém o fogo aceso. Tome o jugo da Torá. Os rabinos falam que a Torá tem jugo. Você tem jugo pesado e você tem jugo leve. Mas todo mundo tem algum jugo. Você não está livre, não. Você fazer o que você quiser? Não, tem jugo. Ou você está debaixo do jugo de Deus, ou você está debaixo do jugo do inimigo. Tome o jugo de Deus. Porque através de Yeshua ele é leve e suave, você consegue cumpri-lo. Você consegue guardá-lo, você consegue viver segundo as leis de Deus, você consegue viver em santificação. E você que vive buscando, e você que vive pela justiça, você que persegue a justiça, tzedek tirduf, justiça perseguirás. Você que é um perseguidor da justiça, da forma correta de andar no reino de Deus, você vai andar em santificação. E quando você anda em santificação, você mantém em você o fogo que o Eterno deu, aquilo que o Eterno te agraciou de forma sobrenatural, você se mantém puro. Você se mantém puro, sabe por quê? Porque a impureza que te destrói, a impureza que te joga no chão, a impureza que te condena, não é a impureza ritual não, meu irmão. Não é a impureza ritual não. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas, porque Mateus falou lá do alimento que eu não posso. Sim, é mandamento. O judeu guarda porque é mandamento. O judeu não come certas coisas. Está entendendo? O judeu não encosta em certas coisas, porque se torna impuro. Impuro o quê? Impuro, ritualmente impuro. Mateus, mas hoje em dia não tem muita aplicabilidade, porque essa impureza aí era quando o sujeito ia subir lá ao santuário, o templo. É verdade. Nós guardamos por associação, mas é uma pureza que você tenta guardar. Eu vou à sinagoga. A sinagoga é uma espécie de um templo, né? Lá você adora, lá você aprende, lá você ora. Então a sinagoga é um mini templo. Então eu busco entrar puro na sinagoga. Agora a pureza
A pureza ritual, ela é natural. É impossível o sujeito ficar puro ritualmente o tempo todo. Por quê? Porque as coisas que contaminam ritualmente são coisas naturais do ser humano. Por exemplo, fluxo. A mulher tem um fluxo menstrual. Pela Torá, ela está impura, é natural, ela não pode ficar sem menstruar. O homem tem lá um fluxo lá de sêmen, uma poluição noturna, ele estaria impuro nos dias do templo. Tocou num cadáver, seu parente morreu, seu pai morreu, seu filho morreu, você tem que preparar o cadáver, você vai tocar ali, você está impuro, ritualmente. Qual era a solução para a impureza ritual? Água, você tinha que se banhar, e tempo. Você tinha que ficar um dia sem ir no santuário. Depois você está liberado. Está entendendo? Era impureza ritual. Comeu lá o alimento. Comeu. Segundo os fariseus, comeu impuro. Estava impuro. Tem que ficar um dia sem ir no santuário. Era assim, né, nos dias do templo. Era impureza ritual. Mas e a impureza moral? Tem dois tipos de impureza. Ritual e moral. Qual é a impureza moral? O que deixa o sujeito impuro moralmente? Adultério, promiscuidade sexual, idolatria, soberba. Ah, meu irmão, esse tipo de impureza é grave, porque ela contamina você lá dentro. A impureza ritual contamina você por fora. Você tocou num cadáver, você teve um fluxo. Por fora está contaminado, por isso você tem que se banhar. A impureza moral, o adultério, a mentira, a arrogância, a soberba, o incesto, a promiscuidade sexual, a defraudação, essa contamina você lá dentro. Porque ela começou lá no seu coração e ela veio de dentro para fora. Ela começou na sua mente, no coração, você não cuidou e aquilo externou por ações que te fazem moralmente impuro. Essa impureza aí moral não sai com água, não. É pecado. Impureza moral é pecado. Tem que ter expiação para você. Tem que ter perdão de pecado para você. Tem que ter sangue para perdoar o seu pecado. Você está entendendo? Então a impureza ritual não é pecado. Impureza ritual não é pecado. Está impuro, mas não pecou. Porque é natural. Às vezes você vai ter contato com alguma coisa que vai te deixar ritualmente impuro. A impureza ritual não é pecado. A impureza moral é. É essa que você tem que se preocupar. É o que Yeshua tenta explicar para os fariseus lá em Marcos capítulo 7. Porque a impureza ritual, ela fica fora de você. É só você lavar o corpo, você esperar. A impureza moral, ela está dentro. Por que Yeshua falou? O que contamina o homem é o que sai. É uma pústula, é um fluxo. Não é o que entra. E Yeshua ainda vai mais além, ele cita Levítico, ele ainda vai mais além, ele fala assim, inclusive, não é só a pústula, o fluxo que sai de você, não, é o adultério, é a arrogância, isso aí também te contamina, porque é impureza moral. Então, quando Deus, lá em Atos capítulo 10, dá aquela visão para Pedro, daqueles animais impuros, e fala assim, Pedro, mata e come, ele fala, não, Senhor, de jeito nenhum e tal. Qual que era a moral da história? Não era que Yeshua estava com aquela visão, Deus estava permitindo que ele comesse tudo, não. É para que ele não considerasse impuro moralmente quem Deus já havia considerado puro moralmente. Porque a impureza moral é pecado. Através de Yeshua, essa impureza é retirada, o sujeito está puro. Ele pode não estar puro ritualmente, mas ele não vai no templo. Que dia que Cornélio foi no templo? Ele não tinha aquela exigência para eles, para os gentios, porque os gentios praticamente nunca iam ter contato com o templo. Mas a impureza moral é a mais preocupante. Está entendendo? E aí tem o versículo lá em Marcos 7, a gente nem sabe se foi adicionado ou não, né? E aí fala lá, o que Yeshua fala, o que contamina o homem é o que
sai, não o que entra. Aí tem um adendo que está escrito assim: dessa forma tornou puro todos os alimentos, né? A gente não sabe se isso foi um adendo ou se não foi, mas qual que era a prática da época? A discussão de pureza era muito forte na época. E os fariseus tinham uma tradição que eles diziam o seguinte: se eu pegar um alimento cacheiro, um alimento próprio para o judeu comer, mas se eu não lavar as mãos ritualmente antes, eu contamino um alimento que é próprio. Então tem um alimento, por exemplo, um bife de carneiro, um bife de cordeiro. Se eu não lavei a mão ritualmente e peguei ali naquele bife de cordeiro, eu deixei o bife de cordeiro impuro, segundo os fariseus, é uma tradição, a Torá não fala nada disso. E se eu comer, eu fico ritualmente impuro. Essa era a doutrina dos fariseus. E Yeshua diz: não. O fato de eu não lavar a mão ritualmente e pegar numa coisa pura, eu não torno aquilo impuro, não. E se eu comer aquilo, eu também não fico impuro. Então Yeshua vai contra essa tradição dos fariseus de lavar as mãos, que inclusive nem era um mandamento da Torá. Lavar as mãos ritualmente, tá, gente? Não é lavar higienicamente, é lavar ritualmente. Então tem que entender um pouquinho da cultura para você conseguir visualizar aí qual que era o debate. E não faz sentido nenhum. O capítulo 7 de Marcos inteirinho é Jesus e Yeshua falando de cumprir os mandamentos de Deus. Por que os seus discípulos descumprem a tradição dos pais e não lavam a mão antes de comer? O que Yeshua responde? E por que por causa das tradições vocês descumprem o mandamento? Aí ele cita lá aquela questão de doar a riqueza. O filho doa a herança para o templo, vive dos dividendos do templo e não precisa mais sustentar pai e mãe, que é mandamento sustentar pai e mãe. Honrar pai e mãe quer dizer sustentar pai e mãe. Olha só o que os fariseus criaram, uma lei deles, não é de Deus, uma lei deles, um dogma. Eu dou a minha herança para o templo, vivo de rendimentos do templo e não preciso mais sustentar pai e mãe. Aí Yeshua fala: por que vocês descumprem a Torá? Por causa da vossa tradição. O capítulo todo é Yeshua enfatizando o quê? Guardar o mandamento da Torá. Aí Yeshua vai lá, sem mais nem menos, e declarou limpo todos os alimentos. Como assim? O capítulo está falando para guardar o mandamento da Torá. Ele vai lá no versículo e fala que aquilo, toda a lei alimentar não vale mais? Gente, não faz sentido isso. Pensem. É claro que Yeshua não está falando dos alimentos todos. Se esse versículo for verdade, não for sido inserido depois, o que ele significa? Que Yeshua considerou limpo todos os alimentos que se comiam sem lavar as mãos ritualmente. Está entendendo? Não precisa lavar a mão ritualmente para eu considerar o alimento puro. Yeshua falou que está lá em Levítico, que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. O que saía? O que contamina o homem? Vamos lá? Fluxo, sêmen, fluxo menstrual, pústula, lepra, cadáver. Isso contamina o homem, é o que sai, é o que toca fora. O que contamina dentro é moral, é o adultério, isso aí é impureza moral, é pecado. Isso é pecado, tá? Isso aí é pecado. Mas vamos voltar aqui. Então você tem que manter o fogo aceso por intermédio da santificação. Olha aqui o que o autor de Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o eterno, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa com você aqui. A raiz de amargura gera impureza, impureza moral. E você quer saber de uma coisa? A impureza ritual não contamina o ambiente, o santuário. A impureza moral contamina.
A impureza moral contamina os outros e contamina o santuário. Você está entendendo? Por isso que Paulo fala, o autor de Hebreus fala, identifica aqueles que são moralmente impuros na congregação e bota para fora. Exorta, deixa o cara cumprindo quarentena lá fora, porque se ele tiver alguma impureza moral, se você tiver dentro da sua congregação um adúltero, um promíscuo sexual, um idólatra, esse tipo de impureza que esse camarada dentro da sua congregação está agindo, ele vai contaminar outras pessoas, e ele contamina o local. Ele deixa impuro o local. Esse tipo de pecado contamina o local. Então tem que identificar, tem que pôr para fora. Tem pecado de impureza moral que na Torá era punido com morte. Está entendendo? E eu falei isso aqui no estudo de quarta-feira. Toda quarta-feira a gente tem um estudo às 20 horas, no canal do Ensinando Sião e no Instagram do Ensinando Sião. É um bate-papo ao vivo. Eu falei nessa quarta-feira, eu falei, olha, a impureza moral, ela contamina o ambiente, ela contamina a congregação. O santuário, a terra fica contaminada por causa dos pecados, impurezas morais. E eu conheço rabino messiânico, líder de congregação judaico-messiânica, que uma vez conversando comigo me falou assim, eu perguntei para ele, mas rabino, como é que você tem lidado aí com esses pecados na sua congregação? Pecados mais imundos, né? Adultério, mas está cheio, defraudação, né? E ele falou assim, Mateus, todo pecado que eu identifico na minha congregação, que na época da Torá, na época lá dos israelitas, era punido com morte, eu expulso. Todo pecado que incidia num pecado moral, punido por morte, gera expulsão da congregação. Eu falei, gente, esse negócio tem sentido mesmo, porque contamina o rebanho. Sujeito em pecado aqui no altar, contamina o altar, contamina mesmo, gente. Então tem que buscar a santificação, tem que tirar a raiz de amargura, e tem que tirar o impuro e o profano. Devemos aprender a viver com o que nos é dado. Às vezes há fogo novo, às vezes não. Você que está me ouvindo aí, preste atenção. Às vezes há revelação, às vezes não. Às vezes tem saúde, às vezes não. Às vezes há paz, às vezes temos que lutar por ela. Mas o homem maduro serve firmemente em todas as estações, porque ele mantém o fogo aceso através da santificação e das boas obras e da oração. Ele mantém aceso, então ele sabe viver quando há fogo e quando não há fogo. Ele sabe viver quando tem revelação e quando não há revelação. Ele sabe viver quando tem saúde e quando não tem saúde. Ele sabe viver em momentos de paz e em momentos que você tem que lutar por ela, que está atribulado. Olha o que diz o profeta. Hine upla lo yashar nafsho bo vetzadik beemunato yechye. Eis aí o inflado soberbo, olha aí. Nele a sua alma não é reta. Mas o que é justo, através da sua fé, viverá. Olha aí, pessoal, Abacuque 2,4. Mas o que é justo, o que é reto, o que é correto, através da sua obediência, este viverá, seja na falta ou na abundância, seja na doença ou na saúde. Se ele é correto pela sua obediência, ele viverá. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar humilhado, como sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez.
posso passar por todas as coisas, já que Ele me fortalece. Paulo aos Filipenses deixa claro, você pode passar por todas as coisas, já que é Ele que te fortalece. E se você está sentindo que o fogo está apagando, clame por mais. Se você está sentindo que está desanimando, Senhor, a reserva está acabando. Eu preciso de um complemento aí. Senhor, o tanque está esvaziando. Senhor, eu preciso de um complemento. E põe da aditivada. Põe da aditivada dessa vez, para durar mais. E o Eterno te responde. Ele não vai descumprir as suas promessas sobre a sua vida. Ele é fiel para cumprir as promessas dele sobre a sua vida. Ele não vai deixar jamais o tanque zerar. Mas você tem que clamar. Está sentindo que está desanimado? Está sentindo que o fogo está apagando? Tem só uma fagulhazinha lá, ó, só uma brasazinha. E você está tendo que soprar para ver se ela acende, mas está difícil. Meu irmão, é hora de pedir fogo novo. É hora de pedir uma experiência nova. É hora de entrar para o seu quarto, ajoelhar, clamar e dizer, Senhor, renova-me. Senhor, renova o meu chamado, renova o meu espírito, renova em mim a alegria da tua salvação. Enche-me de novo para que eu possa continuar a minha caminhada e para que eu possa manter esse fogo aceso. Creia que você não está sozinho, nem abandonado. Ele é o Deus da nossa salvação, restauração já, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Baruch Hashem. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.